Uma coisa que eu sofri muito, não sei se o Luiz também, porque o Luiz tem 2 filhos, né? 2 também. Mas essa questão, embora já tenha passado um pouquinho esse assunto de fissura, a minha esposa teve fissura e, cara, o que eu me lembro era uma dor lancinante, tá? Chegava o leite até sair com sangue, né? Essas coisas. Ficava até com marquinha de sangue na boca. Então eu passei horas coletando com uma bomba de sucção manual. Então eu ajudava ela a tirar o leite de forma manual e guardava aquele leite na geladeira para dar em outros períodos. E aí eu junto uma pergunta: por que a mãe, coitada, né? A mãe nesse período tem que acordar, tem que dar de mamar durante numa periodicidade de hora em hora. Essa mãe pode, tendo dor ou não, coletar com essa bomba? Eu fiz por causa de dor. E oferecer de madrugada na mamadeira, como a mamadeira é mais fácil de sugar, isso ajuda o bebê a abandonar a mama? Essa não é uma questão. Exatamente. Primeiro que a bomba, ao mesmo tempo que ela é uma grande auxiliar, ela é um vilão. Em casos de fissura também, porque o vácuo da extração da bomba às vezes acaba abrindo um pouco mais essa fissura. Então, às vezes a gente tem algumas estratégias que a gente faz para que não precise extrair tanto, né? E aí a gente muda essa parte da fissura. Mas sim, às vezes a mama precisa respirar um pouco e a gente oferece o leite extraído para o bebê. É excelente. Só que a gente tem outras formas de oferecer além da mamadeira. Não sou contra a mamadeira, vai também de cada família, a gente entende a situação de todo mundo. Mas a gente tem estratégias, por exemplo, hoje em dia a gente tem a colherzinha dosadora, que é uma colherzinha que vai fazendo conta-gotas na boquinha do bebê, como a ejeção do leite. A gente tem a relactação, que é uma sondinha, igual a nossa sondinha não gástrica, né, ela é bem fininha, que a gente faz, coloca no cantinho da boquinha do bebê, gruda no seio materno e o bebê vai abocanhando e esse leite que ela extraiu vai alimentando o bebê. Então, um bebê de baixo peso, a gente pode usar essa estratégia. Ou o copinho de café de 50 ml, o copinho de shot, a gente também oferece para o bebê. A mamada na mamadeira prejudica porque é diferente. Por mais que a gente sempre oriente assim, se você for escolher uma mamadeira, escolha uma que o bico seja o mais próximo do mamilo da mãe, para a gente não ter essa confusão de bicos, mas a sucção, por mais tecnologia que as mamadeiras tenham hoje em dia, a sucção é diferente. Ele não precisa fazer força. Na mama, ele tem que encostar o queixinho na parte inferior da mama para fazer com que essa extração aconteça. E na mamadeira ele não precisa disso. Então, eles acabam ficando mais... eles são espertos, né? Então, eles acabam ficando mais acomodados, né? Ficam mais... querendo mais a mamadeira do que o seio. E aí diminui a produção e a gente acaba perdendo o aleitamento. Essas fissuras, assim, entendo fissura. Aí, no caso, é dor. Eu lembro que era uma dor quase que insuportável, né? Porque acaba tendo que ter a coragem da mãe, né? De enfrentar a dor para poder alimentar o bebê. Em termos práticos mesmo, o que você tem feito? Você deve ter enfrentado muito isso. Muito. O que você tem feito naquela mãe até que quer continuar amamentando? Qual que é os cuidados que você passa a ter? Primeiro a gente vai corrigir vai corrigir posicionamento para ela entender a forma como ela tem que segurar. Hoje a gente tem auxílio de algumas pomadas cicatrizantes. A gente utiliza muito a compressa para acalmar a mama dessa mãe, seja ela com água corrente ou seja ela com sachê de camomila. Então a camomila ajuda também no processo de cicatrização e o sachê da camomila geladinho na porta da geladeira, ele ajuda também a acalmar essa parte irritada da fissura. E o nosso principal aliado hoje em dia é a laser terapia, né? Então antigamente a gente colocava as mamas no sol, a gente também tem várias... tradições familiares, casca de banana, casca de mamão. Hoje em dia a gente não usa nada. Hoje a laser terapia, o laser, assim, 1, 2 sessões de laser faz um processo de cicatrização maravilhoso. Então a gente tem usado muito hoje em dia. Bom, e aí você, como você está dizendo, esse problema das fissuras pode ser grave e tal. Mas aí a mãe se recusa, que deve ocorrer, né? Medo, enfim.
banco de leite. Como é que funciona? Excelente opção. É uma excelente opção nesses casos, ou casos de internação, né? É o nosso aliado, é o banco de leite humano, né? Então, a gente sempre pede para as mães que estão produzindo mais do que o suficiente para o seu bebê, né, que tem uma grande produção de leite, a procurar um banco de leite humano para poder doar esse leite, né? Então, assim, os bancos hoje em dia, eles oferecem os frasquinhos, eles te orientam, né? Então a gente precisa ter essa orientação para doar. A doação não é igual eu extrair do meu para dar para o bebê. Então lá eles coletam esse leite, eles fazem a análise desse leite, fazem a pasteurização do leite e o armazenamento. Desculpa te interromper. A mãe precisa ir ao banco? O banco vai até a mãe? Depende. Se ela for na maternidade, os bancos lá dentro, ela vai à maternidade. Mas tem rede básica de saúde que aí o agente de saúde vem e retira em casa. Então, tem várias estratégias, vários locais que a gente pode doar. Então, a própria maternidade, alguns hospitais gerais e a unidade básica de saúde perto de casa também. A gente tem essa rede que eles coletam esse leite, tá? Então, eles fazem toda essa análise, a pasteurização e o armazenamento e a distribuição para quem realmente precisa. O importante é que a mãe, para doar, ela se oriente, né? Não basta, eu só quero doar. Ela precisa entender que ela tem que estar bem de saúde, né? Então, a análise que eles fazem é processo, enfim. A parte de sorologia, tem que estar tudo ok. A parte de patologias, né, pré-existente ou durante a gestação, também isso influencia na doação. Estando tudo ok, é apta para doar e faz muita importância para a gente. E como que como que o banco doa? A mãe chega lá, quero leite, como é que é? Então, na verdade, eles têm uma lista de distribuição, tá? Então, ela está, por exemplo, internada ou está com um bebê com baixo peso, aí ela pode entrar em contato com o banco das maternidades da região e aí eles vão oferecer o leite para ela. Ensinam como levar, né? Porque a gente tem que levar numa térmica, mas eles ensinam tudo para levar para casa. Então, o banco de leite é uma coisa importante, não é assim, o volume doado, vamos supor, isso aí não é pequeno. Não, é muito grande. E assim, a parte dos bancos públicos, eles são muito, os hospitais públicos, né, são muito incisivos nisso. Então, viu uma gestante que está produzindo, uma puérpera que está produzindo bastante, eles já vão entrar em contato para ver se eles não querem doar. Porque assim, a gente tem, né, os recém-nascidos, os prematuros, que precisam muito desse suporte nutricional através do leite humano. Então, é o essencial. E pressionando você, para quem doa, não tem risco de acabar o leite e faltar para o filho, não? Não tem, como eu falei, o corpo entende que a gente precisa produzir mais. Quanto mais você tira, mais ele produz. Não tem esse problema, né, hoje em dia, porque faz essa triagem de sorologia, faz a pasteurização do leite, então ele serve realmente para todos. Você tem notado, assim, que o banco, principalmente o banco público, provavelmente é o mais utilizado pela população brasileira. Tem falta? Tem. Não é esse sistema, né? Porque tem. Eu imagino. É sazonal, engraçado. Assim, às vezes, como a gente vê também em bancos de sangue, né? Essa sazonalidade. Então, a gente tem também. Às vezes cai, às vezes precisa de um pouco mais de doação. Não sei, tem limite de idade do bebê? Não. O banco público? Não. Eu sei que tem mais que amamento até 1 ano de idade. Sim. Alguns eu já vi até 2 anos de idade. Até colega próximo, até da área da saúde, inclusive. É possível que o banco forneça? É possível. É possível. Não tem problema. O leite é o suficiente. Eles fazem a análise. Isso é interessante porque nós já ouvimos a história, né, que a criança mama em pé, né? Uhum. Que mama por tanto tempo, a criança mama em pé. A minha irmã mamou até os 5 anos de idade. 5 anos. Eu falo, mãe, você era doida. Porque foi até os 5 anos de idade. Ela amamentou e ela não conseguia, por vínculo, tirar, e a minha irmã, naquele vínculo, também não queria parar. E aí ela usou de todas as estratégias para poder tirar ela da mama. Entendi.